Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde nós falamos sobre marketing, falamos sobre vendas, ajudamos a sua empresa a melhorar no cenário de marketing e vendas. Bom, hoje nós temos a nossa co-host, Renata. Olá todo mundo. E o nosso convidado de hoje, Guilherme Jacinto, vai ajudar a gente com a experiência dele, né, de empresa, de marketing, vai falar pra gente como que ele fez para a empresa dele crescer de maneira realista, né? Não inventando coisas, a gente vai falar direto ao ponto. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rê, pela oportunidade aí de estar com vocês aqui. Espero poder estar contribuindo aí com o conteúdo para ajudar o pessoal. Legal, vamos começar pela principal dúvida, tá? A gente vai começar a abrir uma empresa, tô com uma ideia de um produto. Como é que foi o início da tua empresa? Como é que foi para você essa situação? A nossa agência, na época, se chamava CGDW. Foi em 2008, então tem aí 17, 18 anos já nessa jornada. Na época, não existia todo esse assédio do marketing digital, de estratégias digitais. Então, lá em 2008, eu tinha 22 anos, eu queria arrumar um emprego e vi ali uma grande oportunidade do mundo digital. Nós começamos com meu irmão. Meu irmão tinha uma empresa na época, era web design, e fui trabalhar com ele, e eu sempre gostei muito de vender. E foi assim que tudo começou. Então, eu pegava o portfólio dele de web design da época e saía para vender sites, né? A estratégia inicial era pastinha embaixo do braço e rua, né? Onde a gente tinha ali uma demanda muito grande para eventos, né? Então, o evento sempre foi uma área que comprou muito no digital e ainda compra no digital. Naquela época não era diferente. Então, nós buscávamos essas empresas. Desde um bartender, casas de eventos. Então, nós fazíamos um trabalho de corpo mesmo com essa turma. Foi assim que começou. A gente, com a pastinha embaixo do braço. Na época, nós tínhamos um catálogo, era quase que um menu, um cardápio mesmo de sites, e o cliente escolhia qual site ele tinha, porque esse era o público que mais precisava ter site na época, né? Lá em 2008. Foi assim que a gente começou. Legal, dá para ver que no cenário de... A maior parte dos empresários, né, começam pequeno. Ou começam vendendo um produto, né, um produto de uma outra pessoa, ou começam vendendo o seu próprio produto e aí acabam se dividindo, né, entre vender e entregar. E essa, acredito que é o primeiro gargalo que a empresa tem. Nesse ponto que você me falou, vocês primeiro vendiam, mas quem entregava era uma outra pessoa. Quando que começou vocês venderem e entregarem o produto? Então, naquela época nós vendíamos, e aí vale uma ressalva. Eu sempre gostava de vender. Na época, nós vendíamos site a R$250. E, feliz da vida, nossa ideia era produzir um site em 2 horas, no máximo. Então, essa era a ideia da produção. E a gente foi se deparando com uma dificuldade no mercado, né? Que é esse processo de produção que consumia muito mais que 2 horas, né? Por falta de gestão e tal. Então, eu comecei a olhar para dentro, né? A parte de vendas estava acontecendo, mas eu comecei a olhar para dentro que a produção não estava rodando. Então, eu comecei a administrar a empresa, né? Comecei a gerenciar a empresa. Na época, eu estava estudando, me formando em administração de empresas. Então, a gente começou a olhar o tempos e movimentos, né? Para criar realmente um processo eficiente, eficaz na criação de sites. Então, a gente foi tratando os gargalos. Mas eu sempre falo que o motor, o coração das empresas é a venda. Então, tudo começa com a venda. Então, a venda é o que vai impulsionar a melhorar um processo de atendimento, a melhorar um produto lá na ponta. Então, sempre olhando esses 2 pontos aí foi iniciais, hein? Legal trazer esse ponto, porque muitos empresários eles só querem iniciar quando estão com tudo 100% perfeito. Já querem ter o produto na mão, já querem ter o sistema de venda na mão. Então, ficam muito tempo debruçado em plano de negócio, tentando fazer, teoricamente, o negócio acontecer. E quando vai colocar na prática, percebe que não é isso que acontece. Então, que nem você falou, toda vez você tem uma empresa preparada até começar a encontrar um gargalo.
E acho que o nosso trabalho, né, Renata, é a gente sempre ir vencendo um gargalo por vez. Com certeza. Não, eu acho que tem até 2 modelos de pensamento de empresários que a gente vê aí. Aquele que planeja, não faz, porque acha que não está preparado. O cara tem plano de negócio, ele tem tudo, está tudo estruturado. Mas ele tem medo porque ele não sabe como que o mercado vai receber isso para ele se adaptar depois. E tem o outro que faz sem planejamento nenhum, sem estrutura nenhuma. E eu acho que é o que dá mais certo, na verdade. Porque a gente sempre parte do princípio de que a gente tem que divulgar e se testar. E hoje, Gui, vocês são referência aqui em sites. A gente sempre ouve o número de projetos que vocês têm ativos. Quantos, Gui? São milhares, né? Olha, nesses 16 anos, foram mais de 10 mil projetos, não todos 100% novinhos, né? Depois eu vou contar um pouquinho sobre o nosso maior case, um modelo de franquia de loja virtual, mas somando tudo mesmo de site, entre loja virtual e sites institucionais, foram mais de 10 mil projetos, sem medo de errar. Mas vocês não trabalharam nessa trajetória de quase 20 anos só com sites, né? Vocês experimentaram outros produtos, deram certo, não deram certo? Então, lá no começo era só site. E tem uma passagem engraçada, que você comentou sobre esse processo de o não planejar e tal. E eu trago isso comigo, que é você acreditar num produto que você tem. Então, independente qual produto se você acredita naquilo ali, se para você faz sentido aquele produto, você vai saber entregar ele depois. Então, você precisa de vender aquele produto. Que é o que eu sempre falo. Hoje eu escuto muitas ideias, né? Falo, se você acredita, então vai lá e faz. Para você faz sentido, então vai lá e faz. E eu vejo que muitos empresários têm excelentes ideias, excelentes produtos, mas não sabem vender. Né? Mas voltando à tua pergunta aqui, na época era realmente só o site, porque as empresas precisavam ter uma base para conversar com o cliente de forma mais escalável, né? O que acontece, então, muitas vezes, é que o empresário ele pensa no produto perfeito. Quando chega na hora de vender o produto, não era bem aquilo que o cliente precisava, não era bem o que o cliente queria. E vocês fizeram um modelo inverso, né? Primeiro, foram vendendo e cada vez mais foram aprimorando o produto com base nas vendas. Aproveitando esse ponto de vocês, acredito que para grande parte das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas têm dificuldade em gerar novas oportunidades. E isso, com certeza, foi um desafio para vocês e cada dia vocês estão vencendo esse desafio. Qual que foi o pensamento de vocês para gerar mais oportunidades, para incrementar aí esse... Olha, geração de novas oportunidades, ela é sempre uma dor, né? Sempre uma dor. Nós que trabalhamos com varejo agora, começo do ano, sempre, há 16 anos, sempre foi assim. Então, já caíram todos os meus cabelos, então eu já não me preocupo mais. Mas, brincadeira à parte, realmente a geração de oportunidade. Passou pela nossa empresa um consultor de empresas, que era um amigo que o meu irmão estava no momento com dificuldade na gestão da empresa, que a área dele era bem técnica. E ele me passou Ele me falou que eu gravei isso, né, até hoje, nunca esqueço, que é você ter pessoas boas no seu time, pessoas confiáveis. E ter pessoas para trabalhar contigo. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E aquilo, né, nós somos... Eu ainda sou uma esponja, mas na época que eu era novo, estava assim, né? Absorvendo qualquer tipo de conteúdo, porque a gente precisa vencer na vida e a gente tem aquela dor do crescimento, quero fazer as coisas acontecerem. E ele falou isso, tenha pessoas boas ao seu lado, porque as pessoas se desenvolvem tecnicamente. Então, e aí passou algum tempo, um amigo meu do interior de São Paulo, o Diego, que ainda está com nós até hoje. Então, ele é quase que o sobrenome CGDW. O nome dele é Diego Massuda. E ele me ligou. Gui, estou sabendo que você abriu uma empresa de site. Na verdade, é empresa de site. Não existia marketing digital. Sim. Abriu uma empresa de site. Né? Cara, tem vaga aí? Eu falei, cara, não tem vaga. Mas aí eu lembrei daquilo que esse consultor falou. Não tem vaga, mas pode vir.
Daí meu financeiro, que no caso já era a Laís, que também está na agência hoje, falou, como é que você vai pagar o salário? Não sei. Mas ele tem o perfil do que o consultor falou que precisava. Então, foi assim que nós começamos, com pessoas boas ao nosso lado. Não, eu acho que faz todo sentido. Gui, me lembra, assim, a gente trabalhou muito com um assunto de um cliente que era recrutamento e seleção e entrevista para o mercado de trabalho. Eu lembro que esse cliente falou uma pesquisa muito interessante que não sai da minha cabeça, que é: as pessoas, elas são contratadas, na sua maior parte, pela proficiência, pelas habilidades técnicas, o que é um erro. Porque elas só ficam e contribuem com a empresa pelas habilidades, não só emocionais, mas por comprar o propósito, então... E é uma grande dificuldade da gente, empresários, é encontrar não só pessoas que tenham habilidades técnicas e que consigam cumprir com aquilo que a gente quer na empresa. E às vezes a gente não tem paciência ou não quer escolher aquela pessoa que não está pronta tecnicamente falando. E a gente acaba deixando de lado muito isso, né? Ter pessoas boas, ter pessoas comprometidas para fazer parte do seu time e entender que tudo é um processo em que a gente também vai aprender juntos. E basta a pessoa comprar o propósito da empresa e querer ficar. Isso é muito difícil hoje em dia. E nesses 16 anos, 18, 20... O comportamento dos profissionais, eles têm mudado muito. Eu acho que isso é uma dificuldade. Eu não quero aqui, porque somos todos jovens, não sou eu que vou meter a boca nessa geração de agora, de 20 e poucos anos, porque temos um pouquinho mais do que isso só. Mas, assim, a gente já percebe que a nossa geração foi uma geração de empregados e parceiros diferentes dessa geração que está vindo agora. Como que você sente isso nesses quase 20 anos, assim, que eu acho que é um baita gargalo, né, para empresários, ter um time? É assim, eu sempre busco ter um bom relacionamento com todos, né, principalmente com colaboradores, né, o próprio nome já diz, né, está colaborando ali. Então, você respeitar, né, a pessoa antes de ser colaboradora, ela é uma pessoa que tem necessidades, não é uma máquina e tudo. Então, eu sempre busquei ter bons colaboradores, desenvolver, entender a dor de cada um, passar o momento da empresa para cada um deles. Na época, a gente foi estruturando a empresa com pessoas boas, né? Claro que passaram pessoas que não deram certo por cultura de empresa, por perfil de gestão, ou até mesmo outros motivos. Mas a grande maioria, nós temos vários e vários colaboradores que estão com nós há 15, 14, 10, 8. Então, assim, nós temos nós não temos um setor único de RH, ele é compartilhado, né, com o administrativo, mas nós sempre olhamos isso com muito cuidado. Nós temos até um plano de carreira com descrição de cargos e salários, então a pessoa nosso colaborador já entra sabendo quais serão as suas faixas, né? Por mais que o mercado é muito dinâmico, a gente pode falar sobre isso também, mas voltando ao ponto da estruturação ali, quando o Diego apareceu na empresa, potencializou muito, porque eu pude olhar para a produção, gerenciar um pouco mais os projetos, e eu trabalhei um cara específico, né, um profissional específico para a venda. Enquanto ele estava lá 8 horas por dia buscando novas oportunidades, né? E a busca de novas oportunidades da época era uma lista de bairro. Isso é um ponto de ressalva. E Google, né? O Google estava começando a aparecer, não tinha anúncio no Google ainda, eles eram simplesmente site de busca. Imagina, eu não consigo imaginar esse cenário em que as pessoas não procuram no Google por alguma empresa. Era um site de busca orgânica, assim, mas estava começando. Estavam começando. Eram os portais que demandavam conteúdo, os grandes portais. O UOL, que eu me lembre, Globo sempre foi muito forte, Gazeta também sempre foi muito forte. Então, nós procurávamos empresas que anunciavam nesses grandes portais, porque subentende que eles também precisam divulgar um site. Então, foi tudo assim. Daí eu comecei a olhar para dentro da gestão da empresa, porque a gente vendia muito. Sempre fomos muito bons em venda. Tinha dia que eu chegava com 5 projetos vendidos.
feliz da vida, comemorando. E sempre compartilhei, sempre foi muito transparente também com a equipe de resultados, de objetivos. Então, e aquilo foi sempre muito engajado, sempre muito motivado, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ficar ali com o time. Então, e aí o Diego foi focando e foi trazendo novas oportunidades e ele foi desenvolvendo também a parte de venda. E hoje, né, nós estamos juntos até hoje, vamos dizer, então. Eu me lembrei só, desculpa te cortar, Felipe, uma frase que você fala para mim, que é: as empresas, elas têm 2 setores, o setor de venda e o setor de suporte e venda. Vendi, Exatamente. meu querido, como que a gente vai atender, não sei. É muito, muito interessante o que você falou. Nós sempre fomos bons em vendas. E acredito que a maior dor das empresas é realmente ser bom em venda. Muitas vezes é um excelente profissional, pega lá, por exemplo, um contador, um consultor, pode ter um produto fenomenal, mas ninguém sabe que aquele produto é bom. E se a empresa não tem caixa, se não tem dinheiro entrando dentro dessa empresa, dificilmente essa empresa ela vai conseguir contratar outros colaboradores, ela vai conseguir crescer. Então, é muito bom esse ponto de partida que você colocou. Se você está começando o teu negócio agora, você tem que aprender que você tem que ser bom em venda. Provavelmente foi o diferencial para fazer a tua empresa crescer. E mais um ponto que eu gostaria de colocar foi o salto de fé que você fez. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão de crescer, como foi a tua contratação do Diego, quando a gente já tem dinheiro para isso. Mas que empresa que tem lá, por exemplo, um fundo de reserva, tem, por exemplo, dinheiro já guardado especificamente para a contratação de novos funcionários? A gente sabe que empresa que está crescendo, empresa no início, ela não vai ter isso. Então a gente não tem certeza que aquilo vai vingar, que aquilo vai dar certo. Aquela contratação do Diego poderia ter dado muito errado. Acabou dando muito certo, mas poderia ter dado muito errado. Então, é necessário realmente um salto de fé para a gente falar assim, olha, eu vou ter coragem, né? Eu tenho coragem de tentar porque a gente vai fazer dar certo. E acredito que muitas vezes o medo paralisa as pessoas. Acaba não tomando essa ação porque o medo paralisa. Vou perguntar para você agora, você teve medo de fazer isso ou você estava certeza absoluta vai dar certo? Como é que foi isso? Naquele ponto, eu acreditava muito. E eu tenho muita garra, sempre acredito mas enfim, tem que trabalhar, né? Não adianta ser só ser um cara com uma motivação externa muito grande. E eu tenho uma passagem engraçada nesse ponto do salto de fé que você falou, né? Exatamente. É seu nome técnico, agora eu já aprendi também. Salto de fé. Deu uma passagem lá na empresa e eu falei, preciso comprar. Eu era funcionário, né, do meu irmão na época. Eu falei, preciso comprar a empresa. Acreditei no produto. Falei, é aqui. Só que eu não tinha dinheiro. Nada. E eu sempre fui, na época, eu já era correntista do Banco do Brasil. E na época eu tinha um bebetim que meu pai fez para mim na minha infância, com X anos. Meu relacionamento, na época, o relacionamento com os bancos era quantos anos você tem de relacionamento com os bancos. Aquilo era tipo uma porta de entrada. Você entrava na sala do presidente se você tivesse 20 anos de relacionamento, que era o cheque, lembra do cheque? Sim. Cliente desde não sei o quê. E eu fui no Banco do Brasil, peguei 30 mil reais emprestado, que era o dinheiro que eu tinha. Na verdade, eu não tinha dinheiro. Eu peguei o dinheiro do banco e eu paguei 10 prestações de R$3.300. Naquela época. 30 mil naquela época era um dinheiro. Era dinheirão. Estamos falando de parcela de 3 mil e pouco naquela época. Eu peguei e falei, comercial vai custar tanto, produção vai ficar tanto e eu preciso de tanto para mim viver. Morava de aluguel no centro de Curitiba, como acho que qualquer um que vem de fora para estudar. Centro, mais acesso, custo mais barato. Fui lá e busquei esse salto de fé. E eu paguei com uma tranquilidade, cara. Deveria ter pego mais esse dinheiro. Então, esse foi o nosso salto de fé lá. E é legal um ponto que você colocou aqui, que o início para você foi listas frias, né? Pegou lá listas, por exemplo, que você falou, listas de empresas. Pegou listas no Google, que quando ele falou listas no Google, não é... Por exemplo, anúncios no Google, procurava as empresas no Google para poder entrar em contato. Pegava o telefone e ligava, provavelmente, né? Ia visitar. E hoje a gente tem algo que se chama prospecção fria, que é o termo técnico do que está sendo falado aqui,
E olha só, eu visito empresa todos os dias e a gente implementa a prospecção fria todos os dias nas empresas. O que os vendedores falam é, isso não funciona, isso não dá resultado, isso aí eu não quero fazer. Isso, na verdade, é medo de trabalhar, né? Isso é falta de vontade de trabalhar. Porque existe uma maneira da gente ter oportunidades dentro da empresa, que é o que eu venho pregando todos os dias, intencionalidade. O comercial depende de você correr atrás da oportunidade, não ficar esperando a oportunidade chegar até você. Nesse ponto, Gui, se for para colocar assim, olha, o que você acha que fez vocês serem bons em venda desde o início? Porque é uma característica interessante que é importante para as empresas. Eu vou só corrigir aqui, errata, né? Errata. Não foram 30 mil, foram 100. Não. Eu não consegui pagar, tô pagando juro até hoje. Não. Graças a Deus, foi a única vez que eu fui a banco buscar dinheiro, foi dessa vez. Mas a errata vai no... Nós somos bons em venda. Uhum. Eu achava que eu era bom em venda. Você era confiante nisso? Confiante. Tem um amigo que falava, né? Eu sempre fui rodeado de amigos. E ele falava, Guilherme, você é um cara que vende aquilo que você não sabe fazer. Eu falei, como assim? Cara, se eu falar para você assim, ó, faça um site agora, você sabe fazer? Não. Mas eu não preciso saber fazer. Eu tenho uma equipe que sabe fazer. Eu sei o que o meu cliente precisa e eu vou contratar uma equipe para produzir aquilo que o meu cliente precisa. E na época a gente escalou muito, porque eu falei, vamos disseminar, vamos encontrar bastante volume. Sempre olhei para o volume, sempre olhei para o varejo, sempre olhei para a empresa pequena, onde tem um maior volume, só que é onde também poucas empresas olham. Maior parte das empresas olham o quê? Ticket médio, high ticket, projetos maiores. Me interessa muito mais 10 projetos menores do que um projeto grande. Sempre foi assim, é uma característica minha e está tudo bem. Não tem certo ou errado, mas é como eu gosto de trabalhar. Então, foi nesse ponto aí que a gente passou a entender esse processo nosso de vendas aí também. E quando que você viu, né, que você chegou num platô? Porque pelo que você foi me contando, você foi equilibrando as coisas, né? Você foi criando um pouco mais de demanda comercial, foi tendo que trabalhar a equipe interna para a equipe interna acompanhar a demanda, e isso vai gerando, né, vários tipos de platô. Mas aonde que você chegou e quando que você chegou talvez num platô fosse assim, puxa, o que eu sabia até aqui, talvez não está me levando para frente. Preciso fazer as coisas de uma maneira diferente. O mercado ele vai te dando sinais. Uhum. Hoje é o haverá sinais. De fato, haverá sinais. Sempre houve sinais. O mercado vai demandando. Você chega no cliente, o cliente te pergunta, você tem tal coisa? Você tem tal serviço? Uma vez, 2 vezes, fala, precisamos desenvolver alguma coisa diferente. O fato foi, né, existiu esse ponto, né, que todo mundo começou a correr atrás do site, porque quem tinha site começou a ter destaque. Claro, é visibilidade. Quanto mais visível você tiver, maior vai ser o seu resultado, com toda certeza. O Thiago Tesman fala que tráfego é poder. De fato tráfego é poder, visibilidade. Quanto mais visível você tiver, você vai conseguir mais resultados. Então, o nosso próximo passo do site foi gerar mais visibilidade para cliente. Então, lembra que a gente sempre buscou volume de clientes com um bom atendimento, muitas indicações. Não existia empresa que fazia isso na época. Muitas indicações. E quando a indicação, né, sabe também melhor que eu, nossa rede de relacionamento aí, o cliente já vem com a nota fiscal emitida, né, a indicação já está vendido o trabalho. Então, por isso, a estratégia do volume. Quando eu olho para o meu cliente, eu não estou pensando nesse cliente, estou pensando em atender bem esse cliente para eu ter outras indicações. Porque é difícil você conseguir um cliente, né? Então, por isso a gente buscar essa excelência no atendimento. E ficar atento com as demandas que o mercado vai perguntando. Então, o nosso próximo grande passo foi a parte de Google.
Eu tenho um cliente ainda na agência que está comigo há 16 anos. 16 não, 14 anos. Que o Google veio logo em seguida, o cliente está comigo, é cliente número 3 nosso. Olha só. Então, trabalha tudo, a gente faz tudo para o cliente. Só não faço café para o cliente, né? De tanta confiança, tenho porta da chave da empresa e tudo mais. Então, e aí a outra demanda foi a parte de link patrocinado no Google. Então, essa foi a outra demanda. E quando apareceu uma demanda, eu já tinha uma carteira de clientes, o que eu fiz? Diego, agora você vai oferecer esse serviço que eu estou desenvolvendo, que a gente está desenvolvendo, está dando certo aqui nesse cliente, você vai oferecer para todos os outros. Vai lá, Diego, vira as costas aqui, produção. E eu mesmo atendia, eu mesmo produzia os links patrocinados, eu mesmo fazia, montava as campanhas. O algoritmo era, com todo respeito, quiser cortar, mas era B mesmo, era muito tipo, pagou, apareceu e quem pode mais chora menos. Era uma regra, uma condição, era oferta. Não tinha concorrência, né, que tem hoje. Não tinha concorrência. E é engraçado, porque esse cliente, eu não vou falar o nome dele para ninguém ir lá tirar esse cliente nosso ou tentar tirar, enfim. Ele é amigo em comum do meu irmão. E ele falava, né, pro meu irmão ele falou para mim também, que ele sentia que a campanha dele estava fora do ar, não porque ele ia olhar lá no Google se o anúncio estava aparecendo, porque o telefone dele parava de tocar. Olha que loucura. Custava 5 centavos o clique. O cara com R$200, ele fazia chover. E aí era Deus no céu e o Guilherme na terra. E assim foi indo. Então, o Diego começou a oferecer o link patrocinado para os meus clientes, para os outros clientes nossos. E eu comecei a desenvolver. Eu mesmo desenvolvi essa área dentro da agência. E muitos processos da época ainda são mantidos que eu fazia. E quando que você viu, né? Você contou um pouquinho, mas queria mais um comentário sobre isso. E quando que você viu a hora que... Quando que você viu que era uma hora de um novo produto? Porque hoje a gente tem muitos empresários que são... Eu costumo até dividir entre empresários e empreendedores. Empreendedor é aquele que muitas vezes tem ideia o tempo todo e fica só pensando em ideia e não coloca o negócio para rodar. E aí fica cheio de ideia de produto, mas nenhum vende, nenhum tem uma captação de cliente. Mas você falou que você trabalhou com web design, criação de site, conseguiu bastante clientes e chegou num ponto que você falou, tá, beleza, eu vou investir num outro produto. Porque a gente sabe que para investir, você precisa tirar um pouquinho do tempo do que você já fazia para você investir na criação do novo produto. O que deu para você esse start de, poxa, preciso me focar no Google? O bem-estar do nosso cliente. Eu gosto de testar. Muitas coisas eu mesmo testo e eu vejo que aquilo é uma boa ferramenta. E eu testei, deu certo, o cliente gostou e aquilo me despertou. Falei, eu preciso gerar resultado. Então, eu estou fazendo a base, que é o site. Essa parte está tranquila. Mas eu preciso... O meu cliente, as empresas, quando desenvolvem um site, não é para só atualizar o site. É para ter resultado. Né? Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, que seria o resultado. Então, claro, né, empresas privadas. Mas gerou resultado dentro do Google, né? A gente anunciando no Google gerou resultado. Então, foi isso que me despertou. Eu falei, eu preciso gerar, além de fazer a base, gerar o resultado para os meus clientes. Mas né? eu acho que é isso, assim. Às vezes a pessoa que não tem ainda uma empresa, não deu um pontapé inicial para começar uma empresa, um novo negócio, pensa muito no produto. Mas a ideia, me corrijam se vocês que têm muito mais anos de empresa, se eu tiver... De empresa, não de idade, né? De vida. É que assim, na verdade, o que a gente vende é uma solução para o cliente, que hoje pode ser feita com tráfego pago, com o Google, ou com o site, ou com uma outra coisa que pode vir daqui adiante. Eu acho que muitos empresários se frustram porque falam, mas o meu produto não serve mais. Então, a minha empresa não deu certo. Não, na verdade é isso. A gente vai identificando oportunidades de quais outros produtos a gente pode, ou serviços a gente pode oferecer para vender o quê? Uma transformação no nosso cliente. A transformação é mais vendas, a transformação enfim, pode ser qualquer uma. Porque, quando você vende,
você está resolvendo uma objeção do cliente. Que o cliente está comprando o site para ter mais resultado. Mas só o site pelo site, ele não tem resultado sem tráfego, né? Lembra que o tráfego era poder, é poder. O que acontece? Eu gosto de atender bem, eu acho que todos gostam, né, de atender bem o cliente, mas eu gosto muito. E o cliente falava assim para mim, ó, Gui, fiz o site com você, mas cadê o resultado? Então eu achei uma ferramenta que pudesse me ajudar a atingir aquele objetivo que era o resultado. E acho que essa colocação acho que é a resposta da pergunta que você fez, Felipe. Realmente, então, tipo, buscar assim. E eu sempre, quando o meu cliente me mostra uma dor, eu tento desenvolver uma solução no meu meio para atingir aquilo. Né? E até a gente pode falar do Leadsbox, Leadbox, que foi realmente em cima dessa dor. Exatamente essa dor. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Mas... aguardem, fiquem até o final do vídeo. Sim, a gente vai chegar lá. Então, assim, eu sempre busquei em cima da objeção. Fiz o site, mas o resultado não está bom. O que eu posso fazer para o meu cliente para atingir aquele objetivo? Acho que esse foi o que... Não quer dizer que o site é ruim. Isso. Não vou parar de oferecer site, porque o site não está resolvendo a vida do meu cliente. Não, o site é imprescindível, mas você foi atrás em vez de delegar para o concorrente. Sim. Você já vai criando e vai abarcando ali para o seu cliente ter tudo que ele precisa no seu... Exato. E, gente, tem um ponto bastante importante. Eu gosto dessa definição. Entre o marketing e gestor de tráfego, Google, etc. O marketing, quando eu contrato o marketing, estou contratando um profissional de marketing. Ele vai te ajudar nas estratégias de vendas da sua empresa. Estou contratando um gestor de tráfego. Ele vai pegar a tua estratégia e colocar na ferramenta, seja Google, Meta, site, enfim. Então, e aí o pessoal meio confunde. Hoje em dia tem uma confusão em relação a isso. Às vezes as empresas contratam gestores de tráfego, pensando que o cara vai resolver e definir a estratégia. Não, o gestor vai pegar a estratégia que você definiu. Ele pode até dar um pitaco. Mas o que eu sempre falo, o cliente, você sabe como vender o teu produto. Ou você imagina como pode vender. Que aí entra a parte de contratar também um profissional de vendas, né? Para te ajudar a montar e pegar o gestor e falar, gestor, é isso aqui que a gente quer vender. Ele usa a ferramenta. Eu vou colocar um ponto muito importante para vocês que estão assistindo a gente. Olha só que interessante, um modo para você rever o seu produto, ver se o seu produto é um produto bom e para você pensar se está na hora de você abrir um produto novo. Olha só que interessante. Quando a gente tem um produto, ele pode ser um produto recorrente ou ele pode ser um produto pontual. Se for um produto pontual, você precisa vender esse produto todo mês. O exemplo que o Guilherme deu é um exemplo do site que seria algo pontual, né? Mas a gente pode ter aí alguns reparos, pode ter algumas atualizações, mas de maneira padrão ele seria pontual e poderia ser renovado, né, a cada 3 anos, 5 anos, dependendo da característica da empresa. Mas ele trabalhou com outro tipo de produto. Depois trabalhou com um produto que é o tráfego. E esse tráfego ele é um produto recorrente. Dessa maneira, você permanece com aquela carteira de clientes mês após mês. Então, você não precisa fazer uma nova venda para aquele cliente. A venda se mantém porque é um produto recorrente. Isso faz uma enorme diferença no caixa da tua empresa, o fato de você ter esses 2 tipos de produto. Porém, tem um ponto que ele colocou ali que é muito importante. Não adianta só vender, tem que atender muito bem o cliente também. Se você não atender bem o cliente, não importa se tiver um produto recorrente, você não vai ter renovação. E a taxa de permanência desses clientes, ela é muito importante para manter o negócio saudável. Então, é um ponto muito legal ali que você colocou. E mais um ponto aí que gostaria de colocar de sucesso que você falou, com relação à promessa. Você falou bem no começo do podcast para a gente que os empresários eles sempre querem vender. Sempre tem problema com venda. Sempre tem um problema para aparecer. Sempre tem um problema para geração de demanda. E você está trabalhando com uma promessa muito forte. E quando a gente tem uma promessa muito forte e a gente resolve essa promessa, acaba sendo um produto largamente procurado. Então, você auxilia o teu cliente a aparecer mais através do site e ajuda ele a se conectar com o potencial cliente dele,
através ali do tráfego pago. E você fazia isso muito tempo atrás, quando o Google estava iniciando. Literalmente, o Google era mato na época. Né? Então, é muito legal você colocar essa experiência também dentro da tua empresa para você reavaliar a tua empresa e reavaliar o teu produto. E aí você falou para mim, poxa, tá na hora de fazer um novo produto quando eu senti que meus clientes estavam precisando de uma outra solução. Legal que você foi atrás desse produto, você tentou desenvolver internamente esse produto para oferecer essa solução. Poxa, é legal. Você me falou, inclusive, do Leadbox. E o Leadbox, aproveitando e colocando a situação, é algo que eu não vi outras empresas de marketing que tenham também essa mesma solução. Me fala quando que você pensou nela, me fala o que é o Leadbox, o diferencial que ela tem, porque acho que é uma coisa muito importante para você que está assistindo a gente também. Muito bom. Então, o Leadbox partiu de uma dor. Né? Nós tínhamos um cliente que era eu sempre atendi o varejo, pequenininho, e ele era o que fazia tudo. Tomava decisão, comprava, vendia, e era um senhor já. Ele está vivo, ele é ainda um senhor. Não mata o cliente não, pô. E eu falei, eu vi muito potencial, que ele tinha excelência. Eu entrei na empresa dele, você entra na empresa, você vê a organização, você fala, essa empresa realmente precisa de tráfego mesmo. E eu falei, a hora que eu jogar a informação aqui dentro, que são os leads, as oportunidades, ele vai conseguir tocar bonitinho. E eu falei, chama seu Eugênio. Falei, seu Eugênio, eu vou te ajudar. E eu vou entregar semanalmente os leads, né, as oportunidades em uma planilha para você. E aí, isso já é um passado recente, né? Que eu vou falar de WhatsApp, o WhatsApp já tinha nascido. Uhum. Ele falou, o senhor usa o WhatsApp? Eu uso. Então tá, vou criar um grupo no WhatsApp e eu vou passar semanalmente os leads e o senhor segue com eles lá. Tudo bem. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a planilhar, eu coloquei o meu telefone, o meu formulário de contato direcionado para o meu e-mail e eu comecei a receber as oportunidades que ele tinha. Ele trabalhava com dedetização e porque é um lead muito caro, falei, você não pode perder. Não pode perder. Tá bom, Guilherme, pode me mandar. E eu comecei a mandar para ele as oportunidades. E eu retive esse cliente por muito tempo, porque eu dei transparência para ele. O que nós, profissionais de marketing, nós fazemos? O que as ferramentas nos entregam? Números. Você teve 200, 800 cliques, 100 leads. É um tagueamento, perfeito. De fato, aconteceu aquela condição, vai aparecer aquilo no relatório e pronto. O que acontece quando você está de frente a frente com o cliente? Você fala, cliente, então está aqui o teu relatório, foram 10 mil cliques, 5 mil conversões, 1000 mensagens, tem o funil, né? O cliente fala, não tive resultado. E essa é uma dor. E eu falo, preciso resolver isso. Só que eu consegui resolver isso com o seu Eugênio numa escala pequena. E aí que está a grande sacada. Não era exponencial, né? Exato. Era um orçamento reduzido mesmo, porque custava 15, 25 reais o clique. Então, é uma mineração o marketing, né? Então, 25 reais está aqui, pega ele, cuida dele. E ele não vendia, ele não conseguia desenvolver, se eu sentia, mas aí eu entendi o processo de venda dele, a equipe dele não estava tão qualificada, eu indiquei para ele, ele contratou uma equipe de vendas, uma consultoria de vendas, não conhecia o Macanhão ainda na época, mas ele contratou minha indicação para desenvolver isso, porque não era habilidade dele também. E, por fim, assim surgiu o nosso Leadbox. O que é o Leadbox? Ele é uma ferramenta de traqueamento. Eu dou transparência para o meu cliente de forma online. O que acontece? Todas as conversões, né, nós chamamos de ação valiosa, que são as conversões que acontecem no botão de WhatsApp e no formulário de contato, eles persistem em um banco de dados, em um painel online, onde a gente dá acesso para o nosso cliente. Então, eu complemento o meu relatório de marketing com o Leadbox. Então, o relatório de marketing fala, teve 20. Quem foram os 20? Nós mostramos de forma transparente para o cliente, nome do cliente, telefone, e-mail, e o cliente sabe exatamente. Que agora a gente, vamos dizer assim, que nós
pulamos essa etapa e nós empurramos o problema para frente. Então, agora, cliente, o que você fez, o que você está fazendo com o João, com a Ana, com o Pedrinho, com o Zezinho. Daí o seu Eugênio, se ele tivesse na época, ele ia virar para a equipe comercial dele e falar, e agora? O que vocês estão fazendo com Vão esses culpar caras? o marketing ainda, amigos? Ou não? Exato. Bem nesse... Mas é legal, Gui, porque você conseguiu resolver duas dores de uma vez só. A sua dor enquanto agência de marketing, sou uma agência de marketing, compartilhe com isso. E sim, Leadbox resolve a nossa vida nesse sentido. E dá mais transparência, é uma ferramenta a mais para o cliente aprender algo que, se ele não souber fazer, a gente perde o nosso cliente como agência de marketing, que é a venda. Então, é isso. Quando o cara chega para a agência, você deve escutar muito isso, seu time comercial. O tráfego pago não funciona para o meu nicho. Eu falo, não funciona, porque você não soube usar esse negócio. Então, a coisa da culpa sempre vai ser da agência. Por quê? Sempre vai ser do terceiro, né? Porque a gente vê números, a gente não vê ainda a qualidade. A gente precisa que o cliente enxergue isso. Então, quando você entrega isso, você pula uma etapa de falar, não, tá aqui. E agora? Porque agência de marketing não vende. A gente não vende. A gente divulga. A gente ajuda o cara a vender. Mas não é a gente que vende. É a empresa que vende. Então, a gente entrega todas as oportunidades dele vender. Mas se ele não souber vender, ele está jogando dinheiro fora mesmo, porque ele está pagando por aquele lead que ele não está atendendo bem. E a gente não tem esse controle enquanto agência de marketing, né? É muito legal esse ponto que vocês colocaram aqui sobre oportunidade. Porque hoje a gente vê muitos vídeos assim falando, poxa, quais são as oportunidades de 2025? Quais são as profissões que mais pagam em 2025? Quais são os concursos que mais pagam? A gente tem muito conteúdo acerca de oportunidades. Só que a verdade sobre oportunidades é que as oportunidades elas só aparecem para quem está dentro do mercado. Porque está olhando o que está acontecendo naquele mercado, está se conectando com o cliente, está sentindo as dificuldades do cliente. Só assim que surge para a gente a ideia de como resolver aquela dor, porque a gente está conectado com aquela dor. Então, pessoas que ficam pulando de galho em galho, pessoas que ficam pulando de mercado em mercado, de produto em produto, sem ter resiliência para se manter naquele produto tempo suficiente, acabam não conseguindo enxergar essas oportunidades. Então, é muito legal esse ponto que vocês estavam falando. Inclusive, você colocou um ponto ali sobre o tagueamento de oportunidades. E aí, vou direcionar a pergunta para vocês dois, porque acredito que é um sofrimento de ambos, né, com relação ao tagueamento. A gente tem um tagueamento de oportunidade, falando de tagueamento, a gente consegue rastrear a oportunidade muito bem através do tráfego pago. A gente sabe, poxa, uma pessoa clicou no anúncio, dessa pessoa que clicou no anúncio, a gente tem um pixel, tem alguma coisa, que a gente consegue rastrear quem que é aquela pessoa, ou consegue fazer um remarketing sobre aquela pessoa, consegue fazer ela preencher um formulário para a gente ter essa informação. Fica uma rastreabilidade muito fácil. O problema da rastreabilidade é quando esse lead ela vai para a empresa, né? E aí, como é que faz nesse caso? Você diz quando eu entrego... Quando você entrega a oportunidade, como é que a gente consegue fazer esse rastreio dali para frente? Porque o que é? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio do tráfego pago. Falam, não, mas vocês são invasivos demais, né? Vocês estão perseguindo. Digo que não, a gente vai... É um círculo que a gente faz no tráfego pago. A pessoa saiu, a gente pega ela e volta ela aqui para o centro de novo. Ela clicou no botão, mas não mandou mensagem. Vamos mandar mais uma mensagem para ela lá, um anúncio, só para ela que viu esse anúncio, mas não mandou mensagem. A gente vai lá e pega ela de volta. A gente vai entendendo o nível de consciência, o conhecimento que o cliente tem, o seu público tem sobre o seu negócio para trazê-lo de volta. Mas quando eu entrego, quando, enfim, esse lead que a gente chama, né? Que é essa pessoa que interagiu com o anúncio, que clicou lá no Google, vai lá e manda uma mensagem para o nosso cliente, o meu trabalho enquanto marketing acabou. Aí é com o cliente. O que eu recebo de volta, é claro, o Gui, ele tem, né? E a gente também compartilha disso enquanto parceiros, dessa transparência de ter aqueles dados ali. Mas eu, enquanto agência, não sei se ele está atendendo esse cliente bem, ou se ele jogou fora o trabalho inteiro da minha equipe e o dinheiro dele. Então, assim, eu até penso, enquanto empresária, em
trazer o Felipe e todo o processo de venda como mais um produto dentro do marketing. Porque é isso, a gente vê todo um esforço de uma equipe, um investimento do cliente sendo jogado no ralo se ele não atender bem. Só que eu, enquanto agência, não tenho esse controle se ele vai atender bem. Não sei se foi essa a pergunta que você trouxe. Então, é uma grande dor, Gui. O que você diz? Eu posso compartilhar isso e... O Felipe perguntou lá atrás, né? O que fez eu motivar a criar novos produtos e tal. E essa nossa solução do Leadbox, ele está em constante evolução. Nós temos um projeto maravilhoso para ele, porque quando eu entrego para o meu cliente, e aí ele fala, nossa, adorei. E ele começa a cobrar a equipe comercial daqueles leads. O que está acontecendo com o Joãozinho, a Maria? Empresas pequenas ou empresas com menor estruturadas, ela não tem uma ferramenta de CRM, ela não tem algo estruturado, um processo comercial. Cai o lead lá no WhatsApp e é o último WhatsApp que chega lá e é o último que ele vai atender. E o que ele faz com esse lead amanhã? Ele faz feedback? Não faz. Então, eu comecei a empurrar esse problema com o meu comercial. E eu tenho 16 anos, 17 anos no mundo corporativo, o Felipe tem mais experiência, você também deve ter a mesma quantidade de anos no mundo corporativo. A gente olha a empresa, olha o produto e fala, cara, esse cara tem um produto legal para vender. Tem uma marca boa. E aí eu fico com muita dó e fico com ruim, porque para eu tirar um projeto da inércia, são 3 meses. Aí o cliente pega e cancela o contrato porque não teve resultado. Mas, na verdade, os leads poderiam ser qualificados, né? Se ele falar para mim, os leads não estão bons, eu vou qualificando dentro das minhas ferramentas para gerar cada vez mais. Então, quanto mais tempo for, melhor. Mas, voltando no assunto, eu quero entregar algo mais completo para o meu cliente. Então, eu quero desenvolver dessa minha ferramenta de leads, né, desse traqueamento, do meu gestor de leads, eu quero entregar para o meu cliente algo a mais. Já vou fazer uma ponte aqui, Eu achei que sabia vender, né? Acho que esse ponto é legal. E o ano passado, nós contratamos aí o Felipe, que está prestando serviço lá na agência, mas eu espero que não é por isso que eu esteja aqui hoje. É casado o negócio, só. O Felipe está trabalhando lá com nós e começou em abril, maio, mais ou menos. Vai fechar 1 ano já, hein? Vamos levar o bolo de aniversário. Isso, né? vamos fazer festa lá. E eu achei que sabia vender. Com 16 anos, achei que sabia vender. E o Felipe veio e trouxe a metodologia de vendas, trocou o meu CRM, trocou o meu processo de venda. Ele assistiu todo o meu processo durante 1 mês e religiosamente, toda segunda-feira, às 11 horas, você quer encontrar o Felipe? Vai lá na agência, você vai encontrar o Felipe. Então, ele foi e mostrou isso. Então, eu achei que sabia vender, lembra? Então, eu não tinha conhecimento de vendas. E vendas é uma ciência muito legal de ser estudada. Sim. Muito legal. Tem muita técnica. Eu acho que quando a empresa decide começar a investir em divulgação, em marketing, e eu tenho feito isso quando eu faço prospecção, é cutucar esse cliente para entender como que está a organização interna deles de venda. Porque se ele falar para mim assim, Renato, já escutei isso. Renato, então você está me falando que antes do marketing eu preciso estruturar a minha venda. Eu falo para ela, não necessariamente antes, até porque eu quero que você feche o contrato comigo. Não, mas aí eu estou do teu lado. Primeiro tem que estruturar o marketing. Mas eu acho que as duas coisas, elas acontecem juntas. Por quê? O marketing, e isso vai contra mim mesmo, mas as pessoas precisam entender o que você já falou, Gui. O marketing não vai salvar a sua empresa de um mês para o outro. Enquanto a gente está começando o trabalho de reconhecimento de marca, de te entregar leads, você está estruturando um processo de vendas. E aí, quando o marketing já tem ali uma maturidade de 3, 4 meses de um trabalho de constância, não dá em 3, 4 meses, Felipe, dá uma organizada no setor de vendas para que ele faça isso simultaneamente? Esse ponto que você falou é um ponto muito legal, porque a gente fala assim, que venda a gente resolve de uma maneira muito simples. Por 2 passos. Vendendo. Não, por 2 passos, muito simples. Um é volume de oportunidades e o outro é a qualidade da tua abordagem comercial.
de maneira resumida, é isso. Só que se a gente tiver uma abordagem comercial maravilhosa, olha, 100% dos clientes que eu atendo eu fecho. Isso é impossível, mas é em critério de exemplo. O que adianta eu ter uma oportunidade de fechar uma no mês? Que empresa que consegue ser sustentável com esse volume de oportunidades? Então, primeira coisa, a gente precisa de volume. Tem empresa hoje que, assim, ela depende de indicação. Indicação é muito bom e ajuda muito a gente a crescer. Mas depender exclusivamente de indicação pode ser o que está matando a tua empresa. Porque depender de indicação, a indicação ela acontece quando ela quer acontecer. Quando o teu cliente, ele lembra de você, ele descobre uma pessoa interessada, né, um contato interessado e faz a ponte, faz a indicação. Mas para a tua empresa ela continuar crescendo de maneira sustentável, você precisa ter demanda. Você precisa que as pessoas conheçam o seu produto. Então, o primeiro ponto, ele é gerar demanda. Seja por prospecção ativa, seja participando de um grupo de networking, seja fazendo tráfego pago. Não importa, você precisa fazer algo a respeito disso. E olha só, tem empresa ainda, Renata, que fala pra gente assim, olha, eu já invisto em tráfego pago. Eu invisto R$1.000 em tráfego pago. E a gente tem uma pesquisa dizendo que, olha, 80% das empresas ou não investem em nada ou investem até R$1.000 em tráfego pago. A gente sabe que a estrutura de tráfego pago é uma estrutura de qualidade, mas também uma estrutura de leilão. Ou seja, pessoas que pagam menos de R$1.000, sendo 80% das pessoas, elas vão ter um resultado menor. Então, é muito mais fácil não funcionar do que funcionar se você está dentro dessa faixa. Sim. Então, o primeiro ponto é, se você não investe em tráfego, mesmo que teu computador, que seu comercial seja uma... máquina de vender. Não, eu ia falar uma M, né? Uma merda, mas tudo bem. Mesmo que seja isso, você precisa investir em tráfego. Você precisa trazer isso, volume de oportunidades para dentro da empresa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto que o Gui falou, que eu achei muito legal, é que acho que todo mundo ama o WhatsApp hoje. Duas coisas que o povo ama é o WhatsApp e Pix, né? Tanto que foi taxar o Pix, o pessoal já ficou bravo. Imagina se quisesse taxar o WhatsApp também. Se você pega uma oportunidade no WhatsApp, poxa, o WhatsApp, quem que nunca esqueceu de responder um amigo numa conversa? Poxa, a conversa vai indo para baixo e você não vê. Difícil você ir lá e buscar aquela conversa. Imagina um cliente que você pagou por aquela oportunidade, pagou lá R$25, R$50 por aquela oportunidade. Melhor do que isso, aquela oportunidade que pode te gerar ali talvez R$2.000 naquele mês, talvez mais. E você está deixando de conversar com aquela pessoa. Então, realmente, o desafio hoje, quando a gente passa do marketing para as vendas, é o rastreamento. É a gente entender quem que é aquele cliente. A gente conseguir ter mais informações sobre aquele cliente ao longo do nosso processo comercial. E a gente conseguir acompanhar ele. Então, essa realmente é uma dificuldade muito grande que o Leadbox vem ajudando a gente a resolver também. Vem dando uma possibilidade maior de rastreio também. É a união do marketing com vendas, que por muito tempo foram setores de empresas que ficaram ali batendo. Setores inimigos até, né? Inimigos, porque se não vendeu é culpa do marketing. O marketing fala é a venda. E aí, essa ferramenta e a gente pensar nisso juntos, realmente, eu sempre falo para os clientes, traga o seu time comercial para a reunião do marketing para a gente entender quem que você... As dores da... Por que o cara parou de te responder? Porque é uma grande resposta, né, do cliente. Não, ele mandou mensagem mesmo, mas daí parou de responder. Tá, e o que você fez? Mas ele parou de te responder quando você falou o quê? Quando você mandou o preço? Quando você mandou o catálogo? Eu quero saber dessa conversa. Uhum. Ah, não, mas o cara lá do comercial que respondeu. Eu falei, então traga a pessoa do comercial. E assim, por que eu sou uma grande fã do tráfego pago? Porque o tráfego pago, primeiro, ele vai chegar aonde você na prospecção ativa não chega, a lugares e pessoas e comportamentos que você... Porque a gente rastreia... A gente não. A inteligência artificial das plataformas rastreia o comportamento das pessoas na internet. Uhum. Então, nem a gente tem acesso a isso, só a plataforma. Então, é uma inteligência que a gente não consegue ter acesso, mas que a gente usa. E também porque o tráfego pago, ele está mexendo com uma parcela do seu público que o seu concorrente não está, se ele não faz tráfego pago, que é o quê? Aquela pessoa que nem sabe ainda que ela precisa daquilo. A gente tem que olhar para isso, né, Gui? Assim, ele cria necessidades nas pessoas. Ela não se tocou que ela precisa. Vender para quem sabe que precisa é uma coisa. Vender para quem não sabe ainda e a pessoa descobrir que ela precisa de você é outra. 70% das pessoas
que decidem comprar alguma coisa, a primeira busca, 70, hein? Eu falaria que Curitiba é 99. Que Curitiba não gosta de sair de casa, né? Então, 70% das pessoas, quando decidem comprar, vão para o online primeiro. Essa geração 25, geração 2030, 100% online. Inclusive, uma pergunta boa, aproveitando isso, muita gente se questiona, né? O marketing digital está saturado? O tráfego pago está saturado? E aí a gente começa a pensar, né? A nossa geração é uma geração que usa pouco ainda celular, porque a gente não cresceu com o celular, com o computador. Eu lembro de uma época eu dividia um computador com a minha irmã, a gente tinha que, na hora que chegava em casa, quem corresse e chegasse antes no computador é que ficava sentado no computador. Internet de escada depois da meia-noite. Internet de escada. E hoje a gente tem, assim, parece que 100% das pessoas têm um celular, pelo menos um, quando não tem dois, né? Não precisa mais dividir um aparelho. Então, veja que cada vez mais a gente está no digital. E cada vez vai ser mais importante estar no digital e vender pelo digital. Vamos juntar 2 pontos aqui. Você comentou sobre os canais de aquisição, da quantidade de oportunidades. Então, quando você entra num canal um canal onde vai, né, possivelmente gerar oportunidades para você, senta lá e não sai mais daquela cadeira. Então, nós estamos falando de site. O site, ele é, sim, sozinho, um gerador de oportunidade, porque ferramentas de busca vão indexar eles. Ponto. Tráfego pago, sim, porque o cliente que compra no tráfego pago, ele está precisando. Um exemplo, desentupidora. Imagina que você está lá num domingo e entupiu tua pia. Você vai fazer um churrasco, alguma coisa, e entupiu tua pia. Onde você vai comprar? Google. Primeiro site, meu Deus, a minha pia está transbordando, eu vou clicar no primeiro anúncio. O cara tá pronto para comprar, pronto. só precisa achar. Exato. Então, o tráfego pago, ele é um excelente canal de compra também emergenciais. E tem aquele perfil de usuário ou aquele tipo de serviço que você presta, que é um serviço que exige mais consulta. É uma compra mais bem planejada. Por exemplo, um imóvel. Quantos imóveis nós vamos comprar na nossa vida? 1, 2, talvez nenhum. Mas então aluguel, vou trocar de casa, trocar 1, 2 vezes de casa na vida. Tem uns que trocam mais, mas na grande maioria... Então, site, tráfego pago para compras urgentes, perfil de usuário, e busca em SEO, que é aquela busca orgânica, né, logo abaixo do link patrocinado. Que esse é uma nova tendência. Você falou da saturação dos anunciantes. De fato, tá uma guerra, né? Algumas áreas nossas, assim, quem pode mais chora menos. É por isso que R$1.000 hoje não resolve a vida do cara. E antes você falou ali, 300 numa campanha do cara, ele... R$1.000 dá $150. Hoje... Não faz muita coisa. Não faz muita diferença. Mas, de fato, R$1.000 não resolve. Mas então, você tem que buscar canais que vão gerar essa oportunidade. Não existe mais o mar azul. Mas existem aqueles que ainda são poucos explorados no bom sentido. Então, hoje, busca orgânica é um excelente canal que nós também estamos. Porque, de novo, né? Como é que eu vou crescendo? Como é que eu vou ampliando? Como é que eu vou montando um time? Eu vou trabalhando nas dores do meu cliente. Meu cliente passa a dor para mim. Ele vai cancelar. Guilherme, eu vou cancelar porque eu não estou tendo resultado. O que eu posso fazer para você para melhorar? O que eu tenho que oferecer para ele? Hoje eu estava olhando a lista dos meus clientes, que eu precisava gerar oportunidade, porque o varejo no janeiro é ruim para todo mundo, independente do tamanho. Comecei a olhar a carteira dos meus clientes, falar o que eu posso oferecer para esse cliente, que eu tenho dentro do meu portfólio e que ele não compra e que vai ser bom para ele. Porque não adianta também eu vender por vender, né, Felipe? Empurrar uma venda, ele vai perder a credibilidade. Então, esse é um ponto que eu queria contribuir nesse sentido aí. Legal, muito bem. Eu já tenho uma pergunta aqui anotada. Veja só, você me falou que você tem um canal de vendas, que é o tráfego pago. Você me falou que você já trabalhou com outros canais de venda, por exemplo, uma prospecção ativa, visitar até as empresas próximas. E eu sei que você tem um outro canal de vendas, que é um canal de networking, canal de eventos e networking. Se você já tem tráfego pago, se você já tem SEO, se você já tem site, por que investir num grupo de networking? Relacionamento. O relacionamento, que é
um canal de indicação. E esse networking que eu participo, o que me encanta muito é a rotina. Então, toda terça-feira, 6h30 da manhã, nós estamos lá construindo relacionamento, desenvolvendo confiança um com o outro. Quando vem uma indicação por um canal desse, eu estou há 7 anos lá nesse canal. Quando vem um canal, eu até semana passada escutei um guru do marketing, eu não vou lembrar o nome dele, falando que é 85% do fechamento quando é indicação. Então, você tem que desenvolver a tua rede de relacionamento. Que é mostrar para essas pessoas que você faz. A partir do momento que você tem um bom trabalho, um bom serviço, uma boa empresa, uma pessoa comprometida, né, com aquilo que você promete, a chance de dar errado é muito pequena. Mas você precisa de rotina. Você precisa de constância. Como qualquer atleta de performance. O que esses caras fazem? Tempos e movimentos. Você precisa repetir aquele movimento por mais de 10 mil vezes para você ser um cara mediano. E na venda também. Em toda a nossa empresa, né? É legal ver, nosso tempo já está acabando, mas eu achei muito legal isso que você falou, Guilherme, porque é o empresário entender que não é só uma vertente de venda que ele tem que ter, de divulgação. Você está aí, Guilherme, você tem tráfego pago, você tem prospecção ativa, você tem rede de networking. Gente, não é fácil vender, tá vendo? Não adianta você apostar todas as suas fichas em indicação, não vai dar certo. Não adianta você apostar todas as suas fichas só em preparar a sua prospecção ativa, não vai dar certo. Ou tráfego pago, não vai dar certo. Porque a concorrência está grande para todos os lados. No tráfego pago está muito grande, na prospecção ativa também. E eu acho que o lance de você... E eu pergunto isso para os clientes. O que você está fazendo no offline? Você está sentadão aí, esperando o lead chegar. É só isso que você está fazendo? Não. As pessoas ficaram muito acomodadas, né? Com esse ponto de ficar esperando a oportunidade de chegar. Porque o cara ligava, ele estava pronto, né? Antigamente era assim, tocou o telefone da empresa, oi, tudo bem? O que o senhor deseja? Eu desejo isso, aí custa tanto. Então tá, beleza, fechado. Hoje, você falar pro o cara do seu comercial que ele precisa fazer uma venda consultiva, que ele precisa trabalhar o lead, ele quer morrer, né? Porque ele fala, não, mas... Quer tirar pedido. Isso, quer tirar pedido. Mas, enfim, é muito legal ver que a gente precisa ter esse olhar mais aberto sobre onde eu vou buscar novas oportunidades também, fora do online ou fora do offline, para quem só trabalha com offline. Interessante. Para a gente finalizar, então, eu queria que você falasse assim, qual que é a qualidade que você tem como empresário, que você acredita que fez você ir tão longe assim? Olha, Felipe, é difícil a gente fazer essa autoanálise, assim. Eu esperava outra pergunta no final, mas... Esperava uma menos reflexiva, né? Venda o seu peixe agora, Guilherme. Eu poderia falar, eu sou um cara bonito, velho. Podia ser. Ser autoconfiante, né? Não, mas na verdade rotina, constância, assim. Você ter resiliência. Porque um momento difícil vai aparecer para todos, né? Para mim também não foi diferente. Muitos momentos inconstantes, mercado, pandemia, etc. A gente nem falou da pandemia também. Mas eu acho que o que eu destaco é você acreditar no seu produto. Se para você faz sentido e você acredita naquilo, vai, porque você vai fazer aquilo com muito mais orgânico, é muito mais natural para você. Com muito menos esforço, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, se você acredita naquilo, vai lá e faz, de forma com rotina, com planejamento, identificando as oportunidades, mas não deixe de pregar ali. Combinou, está combinado. Se era para fazer, vai lá e faça. Se for presencial, ainda é melhor. Se for na escala, vai para o digital. E é isso. Acho que o destaque de tudo é realmente a resiliência que o empresário tem que ter, que é pancada de todo lado, né? Show de bola. Renata, tem tempo ainda ou não? Não, nosso tempo acabou. Eu sou a controladora do tempo. Nosso tempo acabou. Não, acabou. Então, eu queria agradecer, né, principalmente, Guilherme, por ter vindo, né, compartilhar com a gente um pouco da tua história, um pouco das dificuldades, por ter sido transparente e aberto. Né? A gente sabe que muitas vezes em podcast o pessoal não é transparente e a gente precisa dessa transparência para ajudar os empresários que estão crescendo. Renata, muito obrigado por ter topado o projeto, né, junto, para a gente tocar junto e poder alimentar esses empresários. Então, posso fazer um pitch de vendas aqui? Vai, faça. Eu queria convidar os empresários a repensarem sobre o marketing e investirem ainda mais no marketing, no digital,
que funciona muito bem. Então, esse é o meu pitch de vendas. Convido você, empresário, a investir no marketing digital, que é muito bom. Perfeito. Gente, a gente está aqui à disposição. Minha agência é super parceira da agência do Gui. A gente nem falou da mudança de nome, não é mais CGDW, é Canca. Vou aqui fazer a propaganda deles, a gente já vai passar o arroba de todo mundo. Mas acho que a ideia dessa conversa aqui é a gente trazer pequenos e grandes passos, pequenas e grandes dificuldades, pequenas e grandes vitórias que todos nós, corajosos, empreendedores, empresários, a gente enfrenta aí no dia a dia. Então, tudo que a gente puder ajudar sobre marketing, sobre vendas e sobre o que vocês quiserem, mandem perguntas que a gente está aqui à disposição para encontrar empresários de sucesso aqui para trazer muitas respostas para a gente também. Só vou deixar o arroba da Fica aqui. Isso, claro. @fica.comunica lá no nosso Instagram. A gente também dá dicas para você começar a entender e não ter medo do marketing. E começar a avançar. Nem que você comece sozinho. Comece sozinho para você experimentar e ver que não é fácil, daí contrata a gente. Isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu.